Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade ou de benevolência para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Esse versículo aqui é poderoso demais. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, cheio de medo, né? E disse a Davi, Davi disse: Mefibosete, o chama pelo nome, isso também é interessante. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo. O que Davi vai dizer? Vamos lá, o que Davi vai dizer? Porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos, e olha que Ziba tinha 15 filhos, e seus servos, e olha que Ziba tinha 20 servos, cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos, 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este teu servo, a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Guarda esse texto, irmãos. Esse texto aqui tem tanta coisa. Eu não acredito que eu consiga, ainda por mais que você já tenha ouvido, é muito ministrado, né? É um texto bastante ministrado. Os pregadores gostam dele, porque ele é um texto riquíssimo. Mas eu acredito que o Senhor vai nos trazer algumas coisas aqui novas, ou vai te fazer lembrar de algumas coisas que você já ouviu, tá bom? Eu vou no 11 de novo. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições na mesa de Davi como um dos filhos do rei. Versículo 12. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13 e último diz que Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Deus e Pai, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir a partir desse momento. Levanta uma das suas mãos para o alto. Fala assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Diga assim: usa teu servo para a minha vida. O capítulo de número 9, ele é um capítulo totalmente voltado para Mefibosete. Mas junto com tanta riqueza de detalhes, você vai ver que o capítulo ele sugere algumas coisas. Dentre elas, o capítulo 9 ele é um misto. Misto de quê, pastor? Um misto de sentimentos. Então dentro do capítulo 9 você vai ver escondido muitas coisas.
Por quê, pastor? Porque o capítulo 9 fala de perdas. Mefibosete, ele vai perder o pai no mesmo dia, o avô e o direito de andar. Porque o que acontece com ele, pastor? Quando a notícia chega de que o pai e o avô haviam morrido, aquela que estava cuidando dele, que não era sua mãe, e carregava Mefibosete no colo, ela, de tanto medo e pavor, ela deixa com que ele caia no chão. Ele cai de um mau jeito tão grande que agora ele se torna um deficiente. Agora esse homem já não anda mais, esse menino, porque Mefibosete aqui tinha aproximadamente de 5 a 6 anos de idade, quando cai do colo da sua cuidadora. Ela não fez por querer. Nem sempre quem te deixa cair faz porque quer. E depois da queda não tem mais o que fazer. Agora essa criança vai crescer com uma deficiência. Deficiência essa que vai gerar traumas por anos. Então o capítulo 9, além de falar de perdas, também fala de traumas. Porque tudo aquilo que vai ser ensinado a essa criança durante esse período da vida dela vai ser arrancado dela, porque agora ele perde a casa. Porque quem é Mefibosete? Mefibosete é neto de rei. Quem é Mefibosete? Mefibosete é filho de príncipe. Pela genealogia, seu pai Jonatas seria rei no lugar de Saul, e depois Mefibosete seria rei no lugar de Jonatas. Pela genealogia, se o pai havia morrido e seu avô também, o próximo rei da sucessão era Mefibosete. Só que agora um novo rei está sendo levantado pela história, e Mefibosete agora vai precisar fugir. E no que ele vai precisar fugir, ele vai ser cuidado por Marqui em Lodebar. Então o capítulo 9, ele traz à memória algumas coisas. Dentre elas, ele traz à memória um lugar chamado Lodebar. Lodebar é o lugar da miséria. Lodebar é o lugar do esquecimento. Lodebar é o lugar do abandono. Normalmente, alguns lugares, por mais esquecidos que sejam, são produtivos. Tu planta e tu colhe. Só que em Lodebar não há pasto. Em Lodebar a terra é seca. Em Lodebar, tudo que tu planta não frutifica, não germina. Lodebar é uma terra que as pessoas muitas das vezes fugiam da terra, apesar de Maquir, de Lodebar, ser um homem próspero. Ele era próspero habitando numa terra por nome de lugar do esquecimento. E nesse lugar aqui em que nós vamos ver, nós vamos acompanhar essa história. E dentro desse capítulo 9, dentro dos traumas que Mefibosete carrega com ele, um dos traumas é tentar esquecer daquilo que ele viveu quando criança. Só que o capítulo 9, ele vai trazer algumas coisas. Ele vai trazer algumas lembranças. Existem lembranças que não são boas de ser lembradas, porque mexe com a gente por dentro. Por isso o capítulo 9 é um capítulo de misto de sentimentos. Dentre as lembranças que Mefibosete vai precisar ter, o capítulo 9 vai fazer ele lembrar da sua queda. Então deixa eu repetir isso, vem comigo, tá? O capítulo de número 9 vai fazer ele lembrar da sua queda. Deixa eu repetir isso só mais uma vez. O capítulo 9 vai fazer Mefibosete lembrar da sua queda.
era filho de rei, ou melhor, era filho de príncipe, neto de rei, mas caiu. E eu não sei aqui, talvez, se você em algum momento da história da sua vida caiu. Eu não sei se em algum momento da história da sua vida houve uma queda com você. O capítulo 9 vai trazer tudo isso, todo esse sentimento. Existem capítulos que mexem com a gente, irmãos. Mas no capítulo 9, Deus está virando e está dizendo assim: mesmo com a queda que você teve, eu me lembrei da aliança que eu tinha com teu pai, e eu decidi te honrar. Pastor, troque miúdos, eu troco a partir de agora. Depois da queda veio a honra. Deus está virando para alguém, está dizendo: depois da queda vai chegar o tempo de honra. Deus está virando para alguém, está dizendo: eu te preservei em Lodebar, porque Lodebar é terra do aprendizado. Deus está virando para alguém, está dizendo assim: caiu, eu sei que caiu. Por quê? Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Deus está dizendo: caiu, eu sei, mas eu, o Senhor, estou entrando e estou mostrando que eu sou Deus, e Deus de aliança, Yahvé, e o Deus de aliança está virando para a igreja, está dizendo: caiu, mas vai ter honra. Vira para alguém e diz assim: se quiser discutir, discute com o Pai. O capítulo 9 é o capítulo que fala de misericórdia. Versículo 1, misericórdia. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Misericórdia. O capítulo 9, versículo 3 fala de misericórdia. Ah, irmãos, então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade? O versículo 7 do capítulo 9 também fala de misericórdia. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Sabe por que ele está com medo? Porque ele está pensando: eu sou o último, ele vai querer me matar. Por quê? Porque eu sou a sucessão do meu avô, e ele é o rei, Davi é o rei. Só que Davi não está preocupado com isso, irmãos. Davi não está preocupado com isso. Davi decidiu honrar uma aliança que ele fez. Esse texto aqui, não tenha medo, é uma analogia com Romanos 8, versículo de número 1. Deus está virando para a igreja e está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo: não tenha medo, porque o rei se levantou, mandou chamar o teu nome. O capítulo 9 fala de traição, irmãos. Fala de traição, fala de um homem chamado Ziba. Quem é Ziba? Ziba é o administrador das terras que não eram dele. Quem é Ziba? Depois que morre Jonathan, e depois que morre Saul, é ele que vai cuidar da terra que não era dele. Então agora Davi manda perguntar o seguinte, manda dizer: existe alguém? Ele vai dizer: existe. Você sabe onde ele está? Ele vai dizer: eu sei. Porque é o capítulo 9, Isaías vai revelar a intenção do coração. Hoje Deus está virando aqui e está dizendo: eu vou mostrar a intenção do coração daqueles que caminham contigo. Está contigo por quê? Anda do teu lado por quê? Qual é a intenção que ele tem? Qual é a intenção que ela tem? Deus está dizendo: eu vou revelar para você. Escuta, porque isso aqui é profético. Não vai ficar desse jeito. O Deus da revelação vai te dar, está contigo e vai te mostrar qual é o interesse. Quem é Ziba? Ziba é aquele que cuida das terras que eram
de Mefibosete. Onde está Mefibosete? Na terra do esquecimento, pastora. Eu acredito que Davi está chamando Mefibosete para matá-lo. Só que Ziba não sabia que Davi estava chamando por Mefibosete para honrá-lo. Deus está dizendo assim: eu vou confundir os teus inimigos. Guarda isso aí. Eu vou confundir os teus inimigos. Deus está virando para nós, está dizendo: se prepare, porque eu vou confundir os teus inimigos. Eles estão achando que estão vencendo. Eles estão reunidos dizendo: já deu. Eles estão, você entendeu? Mas Deus está dizendo: eu vou confundi-lo, não se preocupa. Quem é Ziba? Ziba é aquele que expõe a deficiência. Repita comigo: Ziba é aquele que expõe a deficiência. Porque Davi vai perguntar para ele o seguinte: tem alguém, versículo 3, Davi também, versículo de número 3. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade? Aí ele vai dizer: existe, o filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Foi isso que Davi perguntou? Não, Davi só perguntou se existia alguém, mas ele quer expor. Você está entendendo? No meio do capítulo de número 9, Deus está dizendo assim: tem Ziba. Ziba é aquele que expõe. Ziba é aquele que não tem vergonha de mostrar a tua nudez. Ziba é aquele que te conhece e é aquele que está dizendo assim: os defeitos que ele possui é esse. Ziba é aquele que não entende que não há ninguém que não tenha telhado de vidro. Ziba é aquele. Quem é Ziba, pastor? Vou caminhar porque eu tenho muita coisa aqui, eu preciso te dar. Ziba é aquele que separa amigos. Por quê? Porque no capítulo 16, no versículo de número 3, ele vai chegar para Davi quando está fugindo de Absalão. Eu te conto o contexto aqui. Davi está fugindo de Absalão e Ziba agora vai mentir. Vai dizer: sabe Mefibosete? Ele quer lá, e nesse momento que tu fugiu, ele quer ocupar o teu lugar no trono. Ele mente. Por quê? Porque ele está de olho nas terras que agora são de Mefibosete, que outrora eram de Saul e pertenciam a Jonatas seu pai. Deus está dizendo: é aquele que separa amigos. Deixa eu olhar nos teus olhos. Vê bem com quem você anda. Vê bem com quem você caminha. Vê bem com quem senta à tua mesa. Vê bem com quem você... Eita! Mas o capítulo 9 fala de aliança. Pastor, eu já entendi. Ele fez uma aliança, e essa aliança que ele fez foi com Jonatas. Tudo bem, 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 12 em diante, foi com Jonatas, tá? Jonatas disse a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, amanhã ou depois, a estas horas, sondarei meu pai, se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Aí ele continua: mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não avisar disso e não deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você como tem estado com meu pai. Aí ele continua: se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Versículo 15: nem tampouco jamais afaste da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Versículo 16: assim Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. 17, último: Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas amava Davi com todo o amor de sua alma. Ele faz uma aliança com Jonatas. Você entendeu isso?
Então o capítulo 9 é o capítulo da aliança. Você entendeu, igreja? Por favor, diga amém. Mas o capítulo 9 é o capítulo da aliança de Davi com Jônatan, mas é o capítulo da aliança de Davi com Saul. Quem é Saul? Aquele que queria matá-lo. E ele vai fazer uma aliança com ele, vai. 1 Samuel 24, versículo 16. Olha o que diz o texto. Aqui é um baita tapa na fuça de crente que não perdoa. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: é esta a tua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Espera aí, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Davi agora, ele pode matar Saul. Quem é Saul? Seu arco adversário. Quem é Saul? É o seu perseguidor. Quem é Saul? É aquele que tentou matar Davi várias vezes. Quem é Saul? É aquele que disse que Davi vai dizer: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Tem gente tocando aonde não tem que tocar. Mas eu fecho o meu adendo e continuo o texto. Versículo 17. Então disse Davi a Davi: você é mais do que justo, mais do que eu. Isso é Saul falando. Você é mais do que justo, pois me recompensou com bem quando eu lhe recompensei com mal. É isso aqui, pastor Marcos. Isso aqui é o evangelho. Se fugir disso aqui está errado. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. Me recompensou com mal, mas eu te recompensei com mal, mas tu me ofereceu o bem. Aí ele continua. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você, isso aqui, Murilo, não me matou. Entende? Quando a pessoa chega, eu cheguei para vocês aqui, eu disse que me processaram e eu ganhei o processo. Por que o Senhor não trouxe isso à tona? Sabe por que eu não trouxe? Porque não me vale a pena expor quem já serviu esse lugar durante anos. Desculpa, pastor, eu sei que o senhor é advogado além de pastor, mas às vezes é isso aqui. As pessoas querem criar um estardalhaço. Ele vai dizer: hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. É quando o advogado chega e diz assim: agora eu reverto isso aí, tu quer? Eu disse: não quero. O versículo seguinte, para a gente caminhar e eu terminar: porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? É Saul que está dizendo, é o rei Saul, irmãos. Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Ele continua. Agora tenho certeza de que você será rei. É Saul que está dizendo. E de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Quem está falando isso? O rei perseguidor. O rei que fez com que Davi entrasse na caverna de Adulão e se escondesse lá. O rei que fez com que Davi vivesse nos desertos. O rei que foi implacável. O rei que tentou matar Davi enquanto Davi estava sentado na sua mesa. É o rei que agora está dizendo: o Senhor manterá Israel firme na sua mão. Vai, versículo 22. Portanto jurei pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul, e este foi para a sua casa, mas Davi e seus homens foram para o lugar seguro. Sabe o que acontece? O capítulo 9 é o capítulo da aliança. Davi fez uma aliança com Jonatas, mas Davi fez uma aliança também com Saul, e disse: eu não vou exterminar a sua casa, no que depender de mim. Quem era Mefibosete era o sucessor legítimo do trono, baseado na história. Quem era Davi? Davi era o sucessor por ordem daquele que escreve a história. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui está anotado, isso aqui é bom. Quem era Mefibosete era o sucessor legítimo do trono, baseado na história. Quem era Davi? Davi era o sucessor por ordem daquele que escreve a história. Quem é mais poderoso? A história ou quem escreve a história? Deus está virando para nós e está dizendo isso hoje: eu que escrevo a história decidi que o tempo de hoje é tempo de honra.
capítulo 9 fala sobre a garantia e o sustento. O que é isso? A terra será cultivada novamente. Repita comigo, diga assim, diga para alguém, diga assim: a terra será cultivada novamente. Diga assim: haverão frutos. Diga assim: os frutos serão novos, com sabores novos. É o que Deus está virando para a igreja, está virando para nós. Está dizendo que a terra vai ser cultivada novamente. Qual era o defeito de Mefibosete? Aleijado dos pés. Vai, aleijado. Diga assim: não andava, pastor. Aí Davi vai chamar Mefibosete para se assentar à mesa, não é isso? Ele tem dificuldade, talvez teve que ser carregado por alguém. Quando ele se assenta à mesa, agora o defeito desapareceu, porque a mesa da graça cobre a imperfeição. Quando ele se assenta à mesa, você entendeu? Não entendeu? Mas eu te digo, quando ele se assenta à mesa, agora ele é igual para igual com os filhos de Davi que também estão à mesa. Por quê? Porque os defeitos dele estão debaixo da mesa. Deus está virando para a igreja e está dizendo: eu sou Deus que Ele não encobre, Ele cobre. O que é cobrir, pastor? É a mulher que foi pega em adultério. Quando Jesus pergunta assim: cadê teus acusadores? Ele vai lá, vai dizer: Senhor, foram todos embora. Aí Jesus vai cobrir a nudez dela, vai dizer: vá e não peques mais. Cobrir não é estar em comunhão com o pecado. Cobrir é ter uma palavra dizendo assim: o Deus do amor supremo, bendito, é o Deus da misericórdia. Repita, diga: é Deus da misericórdia. A mesa. Por quê? Porque o defeito dele era para cá, não é para cá. Tem mãos, tem boca, tem paladar. Deus está dizendo: seja feliz com o que eu te dei. Deus está dizendo: se alegre com o que é teu. Deus está dizendo: seja motivado por aquilo que eu já fiz na tua vida. Termino. Lodebar, terra seca, lugar de aflição, lugar de dor, de angústia, de esquecimento, mas a terra do aprendizado. Irmãos, talvez todo mundo um dia tenha que passar por Lodebar, tenha que passar por Lodebar. Mas o capítulo 9 também fala do tempo certo. Repita comigo: o tempo certo. Por quê? Porque 16 anos haviam passado. Agora Mefibosete está com 21. E outrora com 6, com 5. Passou-se esse tempo todo, passou. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que só depois de Davi ter alcançado um patamar de segurança, Deus vai trazer a memória dele a respeito de Mefibosete e da aliança que ele fez com Jonathan. Deus está dizendo: eu tenho o tempo certo de me manifestar. Tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem alguém que precisa ouvir: acalma o teu coração, porque o tempo de Deus está para se cumprir na tua vida. Alguém precisa ouvir: ele tem o tempo certo. O capítulo 9 fala de quê, pastor? Fala do alívio da guerra. Repita comigo: o alívio da guerra. Porque, Murilo, é no alívio da guerra, entre uma guerra e outra, agora Israel está em paz, que Davi tem alguém da família de Jonatas, da família de Saul, em que eu possa usar com bondade de Deus. Lembrando, a bondade não é de Davi, a bondade é de Deus. Para de colocar na conta de homens aquilo que vem de Deus. Deus está dizendo assim: foi no intervalo de uma guerra, no momento de paz, que
Deus decidiu agir. Deus está virando para mim, Deus está virando para você, está dizendo: aguarda. Tem reparado que eu tenho dado alívio em meio a essa guerra que você está vivendo? Mas eu termino e eu tenho tema, pode pôr o tema. Eu termino porque esse tema aqui tem tudo a ver com o que eu preciso. Eu preciso ficar com El Laai Roi. Repita comigo, vai. El Laai Roi. O que significa? Tu és Deus que me vê. Mas me ajuda, vai. Tu és Deus que me vê. Vamos com mais fé, nova unção, que eu estou terminando agora. Tu és Deus que me vê. Por mais que tu esteja em Lodebar, por mais que tu esteja na terra da aflição, por mais que tu esteja se achando esquecido, o Deus que te vê já te localizou, está entrando nesse momento a teu favor. Ah, pastor, o Deus que vê fez o quê por Mefibosete? Sabe o que o Deus que vê, sabe o que ele fez? Ele fez com que Mefibosete dormisse em Lodebar, acordasse em Lodebar. Ele acorda em Lodebar, e no mesmo dia ele agora vai dormir em Jerusalém. Deus está dizendo isso aqui é para quem crê, irmãos, que no mesmo dia eu posso mudar a história da tua vida. Deixa eu repetir aqui, porque eu não vou gritar, hein? Eu gosto de gritar, mas eu não vou gritar. Ele acorda em Lodebar e ele dorme em Jerusalém. Eu quero te dizer que Deus está preparando para você a tua saída. Deus está preparando as suas malas de Lodebar. Você está entendendo? Deus está preparando. Deus está dizendo que Davi já tem um pressentimento. Está chegando Mefibosete, filho de Jonathan. O que eu faço? Avisa aí que tem que colocar mais um prato, tem que ter talheres novos, porque está chegando alguém para se assentar à mesa. Eu tento lembrar Isaías de Davi, tentando trazer à mente a história quando o pai disse que quando os irmãos passaram e Samuel disse: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, também não é esse, que Samuel disse assim: não tem mais nenhum. Aí o pai vai dizer: tem sim, tem um menino, é Davi, está lá cuidando das malhadas. Aí Samuel disse assim: eu não me assentarei enquanto esse menino não chegar. Eu quero dizer para você que eu imagino que Davi está dizendo: eu preciso honrar esse aqui, e ninguém vai se assentar enquanto Mefibosete não chegar. Deus não me... aqui, irmãos, eu não sou animador de palco e eu não sou pastor itinerante, eu sou pastor da igreja. O que eu estou trazendo tem peso no mundo espiritual. Eu estou dizendo para nova unção, para você que está me visitando, em nome de Jesus, que Deus está preparando mais um prato. Vai ter, vai haver. Repita comigo, diga assim: a mesa não está completa. Diga assim: enquanto eu não chegar, não haverá refeição. Diga assim: no mesmo dia, o Deus que vive me vê, Ele me honrará. Você crê nisso? E se as palmas forem para Jesus, pode bater. El Laai Roi. Tu és Deus que me vê. É tu dormir e achar que não tem nada acontecendo. É tu acordar e se deparar na mesma cena. Mas é daqui a pouco alguém gritando e chamando o teu nome. Nunca na cabeça de Mefibosete ele ia imaginar que ele estava sendo chamado
para uma mudança de chave, uma mudança de estação. E o Deus que eu creio é o Deus que faz tudo isso no mesmo dia. Acordou em Lodebar. E depois foi morar em Jerusalém. Há quem diga que quando ele está para se apresentar ao rei, os súditos do rei olham para ele e dizem assim: assim não dá. Ele, mas assim como? Eu sou aleijado dos pés. Não, é maltrapilho. Eu tenho certeza que se nós te levarmos desse jeito que você está, o rei está arriscado pedir até a nossa cabeça. Você nos permite que a gente te honre. Há quem diga que os súditos de Davi começam a se mobilizar com o melhor, porque já ouviram falar que esse que está chegando é Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Pastor, traga isso para os nossos dias. A honra não vai chegar de qualquer maneira, não. Deus vai te preparar para receber a honra. Eu vejo vestes novas aqui, irmãos. Se eu falar de ministério, eu vejo armadura nova aqui nesse lugar. Deus está entregando nas tuas mãos uma armadura nova. Deus está virando para a igreja, está dizendo: esse tempo é um tempo novo meu com você na terra. Esse tempo é um tempo que Deus está olhando, está dizendo: eu sei que caiu, mas eu sou o Deus da restituição. Deus está restituindo o ministério, irmãos. Deus está restituindo casamentos. Deus está restituindo filhos, maridos. Deus está restituindo. Este, mãos em forma de receber, vai. Mãos em forma de receber, isso. Deus, na mão esquerda, Senhor, goteja uma unção de prata, Deus, goteja uma unção de prata, Senhor, mas na mão direita, goteja uma unção de ouro, aonde ele tocar, aonde ela tocar, o Senhor vai abençoar. Junta as mãos. A prata vai ser misturada com ouro. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus vai te dar. Aonde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Deus está virando para nós, está dizendo: esse é o tempo da minha honra na tua vida. Te arranquei de Lodebar, te arranquei da terra do esquecimento, e hoje estou colocando você num lugar de honra. Se você crê, ofereça suas palmas a Jesus. Um, dois, três, vai lá em cima. Que significa? Tu és Deus que me vê. Vamos lá, lá em cima mais uma vez. Um, dois, três. O Deus que te vê está mudando a tua história esta noite. Só tem um detalhe. Não é o fato dele ter te visto,
dele ter visto Mefibosete, pastor, que curou ele das pernas, dos pés. Não, continuou aleijado, mas continuou sentado à mesa com o rei. Sabe por quê, pastores? Porque o Senhor também não tirou o espinho do apóstolo Paulo, mas disse: a minha graça te basta, e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo: tem algumas coisas que eu deixo. Por quê? Para tu lembrar de onde tu veio. Tem algumas coisas que eu deixo. Por quê? Para tu não sair da presença. Deus está dizendo para nós aqui, Arnaldo. E é isso. E aí ele toda vez porque quando ele se levantava da mesa, ele lembrava: meu Deus, eu não ando, eu sou aleijado. Mas aí quando ele está à mesa, ele está de igual. E tem um outro detalhe só para a gente, e eu finalizo agora, te prometo, 1 minuto, nada mais. Ó, um detalhe. Quando ele, Cleito, se assenta, na mesa estavam os filhos de Davi, porque era um tempo de paz. Eu fico tentando imaginar os filhos de Davi dizendo o seguinte: quem é este? Meu pai ficou doido, aleijado ainda por cima. O que significa? Às vezes nós estamos assentados à mesa, deveríamos de acolher, mas a gente aponta dedo. Os filhos de Davi eram para, em outras palavras, dizer: não, se meu pai escolheu, ele sabe o que ele está fazendo. Mas mesmo as palavras em pensamentos dos filhos de Davi não tiraram Mefibosete da mesa. Eu vim te dizer: podem pensar, podem orar, podem liberar palavras malditas, mas o que Deus está falando com você é exatamente isso: eu não vou te tirar da mesa. Show. Agora, para você que está em casa, Deus está virando para você: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque a partir desse momento o Senhor está te arrancando de Lodebar. E o Senhor está virando para você e está dizendo: aquieta o teu coração, porque no mesmo dia que eu arranquei Mefibosete de Lodebar, eu fiz com que ele morasse em Jerusalém. Qual é a diferença de Mefibosete para nós? Eu te digo uma delas. Uma das diferenças é: ele morou em Jerusalém, e nós vamos morar na nova Jerusalém celestial. Ele morou durante um período, e nós vamos morar, pastor Mauro, para a eternidade na nova Jerusalém celestial. Deus está virando e está dizendo: é assim que a igreja vive de dia em dia, crendo que aquele que me chamou é fiel para me garantir uma nova Jerusalém. Aqui, termino. Se ele está feliz só de morar em Jerusalém, imagina nós que vamos morar na nova Jerusalém. Há quem diga que nós vamos subir quando a nova Jerusalém vai descer. O Senhor está te chamando. Somente você que quer uma mudança. Pastor, o que eu estou vivendo aqui é tão sério, tão sério, tão sério, tão sério. Mas eu creio que Deus pode mudar a minha história de hoje para amanhã. Somente você que precisa de uma história mudada de hoje para amanhã. Sai do seu lugar, vem aqui.